Bom dia, irmãos. A graça, a paz, o amor e a grande misericórdia do Senhor sejam sobre as nossas vidas nesta bela manhã de domingo. Convido você, meu querido, minha querida irmã, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Diz a eterna palavra do Senhor. Vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua igreja e da Tua santa palavra. Pedimos a Tua bênção em nossas vidas, tanto para proclamar quanto para receber a Tua palavra em nossos corações. Que Tu possas falar em nossas vidas, Senhor, de maneira especial nesta manhã, dando-nos a conhecer a Tua palavra, que é santa, é perfeita. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã em Tua presença. Que toda honra, glória e louvor sejam ao Teu nome. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O título do sermão desta manhã, ou se você preferir do nosso estudo, porque estamos em classe conjunta de escola dominical, é Jesus, o Supremo Mediador. Jesus, o Supremo Mediador. Hoje abordaremos os 3 ofícios de Cristo. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, Jesus é rei. E para tanto usaremos o texto base, capítulo 5 do livro de Apocalipse. Lembra aos irmãos que a palavra do Senhor é revelação especial de Deus para o seu povo. A palavra apocalipsis significa remover o véu, revelar. O livro do Apocalipse, portanto, é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Apocalipse capítulo 1, versículo 1.
O personagem que narra a história do Apocalipse é o próprio apóstolo João. João era o último apóstolo vivo. Os outros já haviam perecido nas perseguições à igreja. A primeira perseguição do Império Romano à igreja ocorreu pelas mãos de Nero, entre os anos 64 a 67 da nossa era, quando multidões de cristãos foram brutalmente assassinadas. O terror imposto pelo imperador louco levava multidões à morte, incluindo a espada, a crucificação, o devoramento por feras nas arenas, serem queimados vivos, como tochas a iluminar a cidade ou a ilustrar os palcos teatrais de Nero. Pedro e Paulo foram mortos nesta mesma época por ordem do próprio imperador Nero. Quanto a esse tempo, Jerônimo, logo no século IV, descreveu: não há dia durante o ano inteiro ao qual não se possa atribuir o número de 5.000 mártires, com exceção apenas do primeiro dia de janeiro. Eusébio, do mesmo século, também escreveu: a tirania, a fúria do imperador foi tão cruel contra os cristãos, a ponto de encher as cidades de cadáveres humanos, mostrando velhos jazendo ao lado de jovens e corpos de mulheres abandonados nus no meio da rua, sem respeito algum por seu sexo. A segunda perseguição da igreja por Roma ocorreu por meio do imperador Domiciano. Foi nessa época, por volta do ano 90, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Estima-se que mais de 40.000 cristãos morreram em 2 anos, perseguidos somente na capital do império. Tal era a maldade de Domiciano, que ele foi considerado como Nero redivivo, aquele que voltou da morte para perseguir a igreja. E foi exatamente nesse tempo que João foi exilado na ilha de Patmos e, de acordo com Tertuliano, no século II, depois de haver sobrevivido ileso ao tacho de azeite fervente em Roma. Patmos ficava a 96 quilômetros de Éfeso, possuía 16 quilômetros de extensão e 10 quilômetros de largura, uma ilha praticamente desprovida de árvores, repleta de rochas, e foi ali naquela prisão-ilha, em Patmos, que João recebeu a visitação do Nosso Senhor. João, então, era transportado de uma realidade terrena e cruel, temporal e passageira, para uma realidade atemporal, eterna e indissolúvel. A eternidade invadia o tempo e a história, o eterno se aproximava do presente e do efêmero, e o próprio Deus começava então a falar a João. No capítulo 1, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. O soberano dos reis da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que foi reportado por Daniel no capítulo 7 como sendo o ancião de dias. O Senhor que falava com autoridade inigualável e com voz incomparável. Aquele que caminha no meio da sua igreja. Aleluia. Nos capítulos 2 e 3, Jesus apresenta uma radiografia das 7 igrejas da Ásia Menor, representando também a história da igreja ao longo dos séculos e também a história da igreja do nosso tempo. O Senhor faz repreensões e elogios à igreja, denotando a sua presença inequívoca ao cuidar de sua noiva preciosa. No capítulo 4, João viu um trono no céu, o trono que significava o governo absoluto e eterno de Deus sobre todas as coisas. O trono que não estava vazio, e por mais que a realidade terrena parecesse caótica, Deus estava no comando de todas as coisas e no controle absoluto de toda a sua criação. Então chegamos ao capítulo 5. A narrativa do capítulo 5 começa com a expressão vi. João via coisas que mudariam para sempre a sua vida, mas um terrível sobressalto moveria seu coração. Então ele disse, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? O livro, nas mãos de Deus, era na realidade um pergaminho enrolado por dentro e por fora, selado com 7 selos, da mesma forma que os antigos testamentos romanos o eram. O pergaminho, nas mãos do Altíssimo, representava a história da humanidade, como a Bíblia conta: criação, queda, redenção e consumação.
Era o livro da redenção e do juízo, e a consumação do plano eterno de Deus. A segunda coisa que João viu foi um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E apesar daquela voz de autoridade do anjo, ninguém foi achado no céu, na terra ou sob a terra que fosse digno de abrir o livro. Ninguém podia ao menos olhar para ele. João então chorava muitíssimo. A expressão no grego era: João orava forte. Era um choro convulsivo, uma profunda tristeza se abatia sobre seu coração. E essa é a única vez em todo o texto bíblico que narra um choro no céu. Mas por que João chorava? João chorava porque a igreja estava padecendo em grande perseguição. João chorava porque muitos servos de Cristo tinham seus corpos vilipendiados, atravessados, esquartejados, devorados por feras, queimados até a morte. João chorava porque ninguém em toda a criação foi encontrado digno de abrir ou sequer mesmo de olhar para o livro. Abrir o livro, querida igreja, significava executá-lo. E isso significava também ser capaz de suportar as consequências dessa ação ante ao peso da ira de Deus que estava se abatendo sobre toda a sua criação por causa do pecado. O Deus 3 vezes santo está virado. E se o livro da redenção e do juízo continuasse selado, a maldição de Deus sobre a criação permaneceria, a maldade dos ímpios continuaria, os tiranos prevaleceriam a oprimir os mais fracos. Então, querida igreja, era necessário um mediador digno, que se colocasse entre o Deus Todo-Poderoso irado contra o pecado e sua criação caída, e de forma especial a humanidade. Mas ninguém foi achado digno de assumir tal mediação, e por isso João chorava muito. Mas o que é um mediador? O mediador é um intermediário, alguém habilitado, alguém digno de se colocar entre duas partes a fim de mediar uma querela, uma disputa, uma demanda, uma causa. Preste atenção. A Bíblia apresenta 3 tipos de mediadores: profetas, sacerdotes e reis. Cada tipo desses mediadores, e cada um deles eram escolhidos por Deus, e Deus lhes dava uma tarefa específica, sendo cada um capacitado diretamente pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então o mediador agia por delegação da autoridade, portanto era um oficial a serviço do grande rei. Aí vem a segunda pergunta: então o que significa o termo oficial? Oficial é o enviado que tem fé de ofício, é aquele que age com poderes delegados por uma autoridade constituída, é aquele que representa um governo estabelecido. Assim, é correto dizer que a mediação é o exercício de ofícios estabelecidos por um rei, ou por um grande regente, por um grande governante. Compreenda. Um mediador tipo profeta exercia o ofício de profeta. Um mediador do tipo sacerdote oferecia o serviço do tipo sacerdócio. E um mediador do tipo rei exercia o ofício real. Precisamos agora parar um pouco e entender melhor o que significa cada tipo dessas mediações, cada tipo desses ofícios. Em primeiro lugar, o profeta. O profeta era o oficial que mediava falando de Deus ao povo. Era um porta-voz, um agente da revelação, portanto, recebia do Senhor a palavra e entregava aos seus escolhidos, ao seu povo. Por isso, encontramos sempre na boca dos profetas do Antigo Testamento a expressão "assim diz o Senhor". O profeta não fala nada de si, o profeta fala de Deus para o povo. Segundo, o sacerdote. O sacerdote era oficial que mediava falando do povo para Deus. Então, o sacerdote também era um porta-voz, mas falava pelo povo a Deus e não para o povo especificamente. O sacerdote fazia intercessão em favor do povo e apresentava a Deus o sacrifício pelo pecado. O principal deles acontecia exatamente no dia da expiação, o chamado Yom Kippur, quando uma vez por ano o sacerdote sacrificava um cordeiro sem defeito para o perdão dos pecados do povo, porém
não antes de haver primeiro sacrificado pelos seus próprios pecados, porque o sacerdote era também pecador. O terceiro ofício é o ofício de rei. O rei é o oficial que mediava, governando o povo de Deus para Deus, em nome de Deus. O rei era, na verdade, o vice-regente, porque o verdadeiro rei era o próprio Deus eterno. O rei era um vice-regente, era um mediador, tendo o dever de manifestar a justiça e o governo de Deus para com o povo de Deus. Então, igreja, o que acontecia? Deus levantava homens específicos para exercerem cada um desses ofícios e os capacitava de maneira especial. Mas era muito raro que um homem possuísse mais de um ofício. Isso ocorreu algumas vezes. Por exemplo, Moisés, que podemos compará-lo a um rei, portanto, governava o povo de Israel. E ele também era um profeta, o maior profeta. Samuel, o zeloso Samuel, foi sacerdote e profeta. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi rei e profeta. Mas voltemos à questão, por que João chorava? Porque apenas um mediador que fosse completo, que possuísse os 3 ofícios, poderia exercer a mediação, pegar o livro da redenção e do juízo das mãos de Deus, desatar seus selos, executar o seu conteúdo. Esse mediador teria que falar de Deus para a criação, falar da criação para Deus e governar a criação para Deus. E por isso João chorava, porque ninguém foi encontrado. Quem seria esse mediador que possuísse os 3 ofícios? Agora preste atenção. Apenas 2 seres humanos reuniram os 3 ofícios da mediação. E, biblicamente, os 2 são identificados pelo mesmo nome, o nome de Adão, o primeiro e o último. Vejamos como procederam esses 2 Adãos. Primeiro Adão. Adão e sua negligência quanto aos 3 ofícios. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 3, versículo 38. A palavra do Senhor diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Lucas está dizendo que Adão é filho de Deus. Ora, Jesus Cristo também é. Então, qual a diferença entre Adão e Jesus? Não do ponto de vista essencial, porque nós sabemos que Jesus é divino, mas do ponto de vista da origem. Vejamos Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Palavra do Senhor que diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, do Eretz. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o ruá. E o homem passou a ser alma vivente, nepesh. Perceba que Adão foi um filho criado por Deus. Por isso, sua origem está no livro do Gênesis. Agora procure no Gênesis, eu te desafio. E veja se você consegue encontrar informações sobre a origem de Cristo. E você não encontrará. Porque Cristo é de origem eterna, como está em João capítulo 1, versículos de 1 a 4. João capítulo 1, versículos de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então perceba, enquanto o primeiro Adão estava sendo criado no Gênesis, Jesus, o último Adão, já existia desde a eternidade com o Pai, verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância, com o Pai igual a ele, Deus de Deus, luz de luz, o autor da vida. E Adão, um filho criado, formado do pó, da terra. Jesus é o único filho eternamente gerado do Pai, e na verdade foi ele, Jesus, que criou Adão. Louvado seja seu santo nome. Então, Jesus, que é um com o Pai e com o Espírito Santo, repito, da mesma essência, da mesma ousia, ao criar Adão, lhe conferiu 3 ofícios. Quem confere é o próprio Criador, é o próprio Cristo.
de forma que Adão, como representante de toda a humanidade, fosse digno de falar de Deus à sua descendência, ofício de profeta. Fosse digno de falar de sua descendência para Deus, ofício de sacerdote. E governar a criação para a glória de Deus, ofício de rei, assumindo assim o papel de corregente de toda a criação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A palavra do Senhor que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Adão era o mediador no Éden, em pleno exercício dos 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Mas a questão é que Adão fracassou. Então, por meio do primeiro Adão veio a morte, e por meio do segundo Adão, de seu zelo, veio a vida. Vamos ver o fracasso de Adão? Adão fracassou como profeta. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Acompanhe comigo. Gênesis 3, de 1 a 6. Palavra do Senhor que diz: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí nós encontramos o elemento dúvida. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. E aí nós temos o elemento acréscimo, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Aí vem o elemento contradição ou dúvida. Está contradizendo, se opondo à palavra do Senhor, portanto é uma heresia. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. E aí o elemento desejo, finalmente pecado. A questão é, preste atenção, por que a Eva foi uma presa tão fácil para a serpente? Por quê? O texto indica que Eva não tinha segurança na palavra de Deus. Eva demonstrou-se confusa. Eva introduziu acréscimos na palavra de Deus. Agora pense um pouco, se isso estava acontecendo de fato, quem era o culpado? Quem? Quem era o profeta que deveria ensinar a palavra de Deus? Adão. Note que a instrução de Deus foi diretamente a Adão. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deu a quem? A Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão recebe a ordem do Senhor. Adão recebe a palavra do Senhor e devia comunicar a sua descendência. Ele fracassa a partir da sua própria esposa. Então ele fracassa como profeta. Em segundo lugar, Adão fracassou como sacerdote. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 12. O Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Percebe o que está acontecendo aqui? Adão então culpa a mulher. E em última instância, ele culpa o próprio Deus, a mulher que tu me deste. Perceba também que Adão, em nenhum momento do diálogo com o Senhor, ele intercede por Eva. Em momento nenhum. Em momento nenhum ele fala em favor de Eva, pelo contrário, ele assume uma posição de acusador. Então ele falha como sacerdote. Em terceiro lugar,
Adão falha como rei. Onde estava Adão que não guardou o jardim? Ora, onde estava Adão que deixou exposta a sua querida esposa? Onde? A tarefa do governo consistia em dominar toda a criação. Consistia em cultivar e em guardar o jardim. Onde estava Adão quando a serpente livremente cirandava pelo jardim? Onde estava Adão que, ao invés de governar sua casa, deixou que sua mulher o fizesse? Gênesis capítulo 3, versículo 17, veja. E Adão disse: visto que atendesse à voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. E o Senhor está falando a Adão: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Você percebe que, como corregente, o representante do Rei Eterno, Adão deveria obedecer a Deus e governar bem, ele não o fez. Eva estava governando. Agora voltemos ao texto de Apocalipse, capítulo 5. Sabe por que João estava chorando? É porque ninguém foi achado digno de se apresentar diante do trono de Deus e de assumir a mediação. Nem o primeiro pai, Adão, nem Noé, nem Abraão, nem Moisés, nem Josué, nem Samuel, nem Davi, nem Elias. Ninguém. Não havia anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem ser vivente, nem habitante do céu ou da terra, ninguém. Por isso, o choro de João era tão forte. Por isso, havia um ancião com quase 90 anos de idade chorando muito. Era um quadro desesperador. Você compreende? Mas a palavra do Senhor diz que então um dos anciãos disse a João: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E nesse exato momento João viu algo surpreendente acontecer. João viu o leão da tribo de Judá. Ele viu a raiz de Davi. Mas repare, não era como a imagem impoluta, majestosa, portentosa e maravilhosa do capítulo 1, quando então João havia visto alguém semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro, de cabeça e cabelos brancos como a alva, lã e como a neve, de olhos como de chama de fogo, de pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, de voz, como voz de muitas águas, cujo rosto brilhava como o sol na sua força. Quem João via ali era o supremo mediador, em forma de cordeiro. Cordeiro que veio ressurgido da morte. Era isso que João via. E esse cordeiro vai exercer os 3 ofícios, como sempre o fez. Perceba. Primeiro, Jesus e seu esmero quanto aos ofícios. Em primeiro lugar, Jesus foi zeloso como profeta. Como profeta, Jesus ensinava as palavras do Pai aos seus discípulos de maneira particular e a todas as pessoas de maneira geral. Com todos eles, sempre, repito, fazendo questão de ser fiel, dizendo que as palavras eram do Pai. Diferente de Adão, que não zelou pelo ensino de Eva e que não falou as palavras do Pai a Eva. João capítulo 12, versículos 48 e 49. João 12, 48 e 49. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Percebe? Essa é a função do Nabi, da boca de Deus, do profeta. Está anunciando palavras que não são suas, são palavras daquele que o enviou. E é justamente por causa da autoridade, como falava, de sua segurança, de sua verdade, que Jesus foi reconhecido como profeta por muitas pessoas.
E quando aos discípulos ele mesmo questionou o que pensavam acerca de si, então disseram, Mateus 16 e 14, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Percebe? Porque identificavam Jesus como profeta. A mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, em João 4,19, depois de ter sua vida descortinada por Jesus, lhe disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Saudoso Sproul, editor da Bíblia de Genebra, afirmou que Jesus não é apenas o sujeito da profecia, ele é o principal profeta. Ele é o objetivo principal de toda a profecia. Ele não ensinou apenas sobre o futuro ou apenas declarou a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E como tal, ele é o foco de todo o ensino profético do Antigo Testamento. Louvado seja o Senhor. Por isso agora o vi assumir a mediação como profeta, tomando o livro selado das mãos do Pai a fim de executá-lo. Por isso mesmo está registrado em Apocalipse 1:1, revelação de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. Ele revelou, mas são palavras do Pai. Só o profeta Jesus pode revelar com toda a integralidade aquilo que está contido no livro selado com 7 selos. Glorificado seja o seu nome. Segundo, Jesus foi zeloso como sacerdote. E como sacerdote, Jesus intercedia ao Pai e protegia seus discípulos, diferente de Adão, que não intercedeu e nem protegeu Eva. Vejamos, João capítulo 17, versículos de 11 a 15. Palavra do Senhor que diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, Jesus protegendo, que me deste. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa é uma oração sacerdotal. Jesus Cristo está falando a Deus pela sua igreja. Um sacerdote é que faz isto. Jesus fala a Deus pelo povo, porta-voz do povo para Deus. Como sacerdote, então, ele encontra excelência quando se entregou à morte como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo em cumprimento ao que disse Isaías 53, 7 e 8. Como explicou Felipe ao eunuco, Atos 8 e 35. Ninguém tirava a sua vida, como ele mesmo disse em João 10, 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Louvado seja o Senhor. Perceba, querido. Jesus é o sumo sacerdote. Como afirmou o escritor aos Hebreus, os sacrifícios dos antigos sacerdotes da linhagem de Arão eram transitórios e precisavam ser renovados a cada ano. Mas o sacerdócio de Jesus era da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, rei de Shalom. Jesus, portanto, era perfeito o sumo sacerdote e era também o perfeito sacrifício que foi entregue de uma vez por todas, único e eterno. Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 14. Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único, não 2, não 3, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, João via no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre
os anciãos de pé. A figura de um cordeiro como tendo sido morto. A própria figura do cordeiro apontava para o ofício sacerdotal de Cristo. Era o mesmo e único cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como afirmara João Batista. O cordeiro possuía 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, demonstrando a presença segura do Espírito Santo consigo. E eu creio, queridos, que ali naquele momento, João via o seu amigo e mestre Jesus, cheio de amor e de graça, cujo ministério terreno foi acompanhado sempre pelo Espírito Santo. O último e derradeiro Adão, representante federal do povo escolhido por Deus, que diferente do primeiro Adão, não recebeu os 3 ofícios de mediador. Jesus não recebeu, não, porque sempre possuiu os 3 ofícios desde a fundação do mundo, porque o Cordeiro sempre foi Cordeiro desde a eternidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Em terceiro lugar, Jesus foi zeloso como rei. Como rei, Jesus veio para dar cumprimento à profecia de Amós 11:12. Amós 11:12. Naquele dia, diz a palavra, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Também, para dar cumprimento à profecia de Isaías, no capítulo 6, versículo 13, Isaías 6:13, que diz, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. O Senhor está se referindo aqui aos cativeiros, às perseguições, ao juízo de Deus por causa da idolatria de Israel. Mas ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Isso quer dizer que as nações não seriam, que a nação de Judá, que o povo de Judá não seria todo destruído, ficaria ainda uma parte, que voltaria do cativeiro babilônico e dali viria o Messias. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você se lembra, querido, quando Jesus foi indagado por Pilatos, e ele afirmou, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas, agora, o meu reino não é daqui. O que acontece? João afirma que quando Jesus foi crucificado, Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. E o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. João 19:19. Perceba, aquilo que para Pilatos era uma zombaria, um escárnio, na verdade estava servindo de testemunho da verdade de que as antigas profecias de Amós, de Isaías e dos demais profetas do Antigo Testamento estavam se cumprindo em Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso Lucas acrescenta a epígrafe, dizendo que as letras foram escritas com letras gregas, romanas e hebraicas, as principais línguas. E queridos irmãos, enquanto Adão não guardou e protegeu Eva, Jesus guardava e protegia seus amigos, morrendo na cruz no lugar deles. Por isso, ele é o supremo mediador completo, profeta, sacerdote e rei, incomparável Senhor. Louvado seja Deus. Mas agora preste atenção. Eu disse para você que apenas 2 seres humanos reuniram os 2 ofícios de mediação. Os 2 Adãos, o primeiro e o último, Jesus Cristo. Mas eu preciso ainda falar e apresentar um terceiro personagem bíblico.
alguém que vindica os 3 ofícios, alguém que busca usurpá-los. Usurpador, falseador, alguém que falseia os 3 ofícios. Compreenda, há uma terceira figura que vindica para si os 3 ofícios, ato que não passa da tentativa da usurpação por aquele que é um impostor, um enganador, um mentiroso. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. E antes de fazermos a leitura, eu gostaria de lembrar-lhes que há uma tríade do mal impostora, que numa paródia infernal quer imitar a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa tríade maldita é formada pelo dragão, que é a antiga serpente Satanás, e pelas 2 bestas, que são o anticristo e o falso profeta. Essa tríade malfeitora quer falsear os 3 ofícios de Cristo. Se não, vejamos. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E eu vou lendo e vou pontuando. Vi emergir do mar uma besta, que é o anticristo, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Preste atenção. Chifres, cabeças e diademas apontam para reino, para governo, para força. A besta falseia o ofício de rei e vindica o governo da criação, e de forma particular ele quer governar a igreja do Senhor. Então tome cuidado. Atenção. Sobre a cabeça de Cristo foi colocado o título de rei dos judeus, mas sobre a cabeça da besta havia blasfêmias. Agora eu quero falar sobre essas blasfêmias aqui. O que você acha que são essas blasfêmias? É simplesmente falar mal de Deus, falar coisas absurdas? Não, é falsear a palavra, é enganar. Aqui há ardil, há estultícia, há engano. Versículo 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, ligeira, com pés como de urso, forte, e boca como de leão, voraz. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Perceba que enquanto Cristo operou com o poder e autoridade do Pai, a primeira besta opera com o poder e autoridade de Satanás, falseando o ofício de profeta. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Enquanto o Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor, ressurge dos mortos, a besta falseia uma ressurreição. Versículo 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para ferir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo. Veja que a atenção da besta está voltada para a igreja, a saber, os que habitam no céu. Enquanto Cristo, igreja, buscou a adoração do Pai, a besta busca a adoração de Satanás e a própria adoração. Enquanto Cristo é humilde, a besta é arrogante, é orgulhosa. Enquanto Cristo restaura o tabernáculo caído de Davi, a besta difama o tabernáculo do céu. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Povo, tribo, língua e nação. São os mesmos objetivos de Cristo. Percebe? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O mesmo, em meio à tribulação, os santos perseveram. Preste atenção agora no versículo 11. Vi ainda outra besta. Quem é? O falso profeta. Emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, um imitador, mas falava como dragão.
Parecia cordeiro? Sim. Mas quando abria a boca era um dragão falando. Preste atenção naqueles que pregam. Muitos que se dizem pregadores da palavra do Senhor. Cuidado. Versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. A besta não é cordeiro, mas quer se apresentar como se fosse. Ela falseia o ofício de sacerdote, leva as pessoas a adorarem a primeira besta. E isso quem faz é sacerdote. Quem fez fogo descer do céu no Antigo Testamento, eu pergunto para a igreja? Elias. E a besta também falseia as ações dos antigos profetas, para enganar. Versículo 14, seduz os habitantes sobre a terra, que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Perceba, querido. Enquanto a palavra de Cristo era dura, e muitos, por muitas vezes, abandonaram Jesus, por poucos próprios discípulos, a palavra da besta era de sedução. Existe palavra de sedução que seja dura? Então, cuidado, você que gosta de ouvir sermão adocicado, com açúcar, cuidado. Palavra do Senhor é palavra do Senhor e tem que ser pregada como é. Louvado seja, porque assim recebemos o Senhor. Enquanto Cristo é o Criador da vida, e Ele mesmo que deu fôlego de vida a Adão, soprando ruá em suas narinas, se lembram? Pois é, aqui há uma paródia infernal. A besta falseando o ato criacional e usa de magia, de encantamento para fazer a estátua falar. Versículo 16. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Preste atenção. Aqui, a besta está falseando o ofício de rei, porque está fazendo escravos, aumentando o império. A besta está exercendo o governo. Um detalhe importante: enquanto os filhos de Deus receberam o selo do Espírito Santo, os seguidores de Satanás, da besta, recebem a marca da besta. Ou se compreenda. Jesus, queridos, é o único supremo mediador, perfeito e eterno. Somente Jesus Cristo possui os 3 ofícios da mediação. O número da besta é o número 666. A tríade maligna sempre fracassará e nunca chegará à perfeição do número 7. O padrão de Cristo não é o 6, que é o número de homem, o padrão de Cristo é o 7. Jesus é 7, perfeito sacerdote. Jesus é 7, perfeito profeta. Jesus é 7, perfeito rei. Então não se deixe enganar, porque a tríade infernal vai tentar enganar você. E eu pergunto para você, querido irmão, qual é o alvo do maligno? É enganar os homens e, se possível, até os eleitos. Qual é o alvo do maligno? É enganar a igreja. Então, se há alguém aqui nesta manhã, eu espero que não, que procura sinais, manifestações de poderes, cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos sacerdotes. Cuidado com aqueles que querem reinar sobre a igreja. O saudoso pastor Eugene Peterson, no seu livro Trovão Inverso, ao analisar o capítulo 13 do Apocalipse, afirmou que a mente cristã deve ser crítica, como desejou o autor bíblico.
Porque o dragão e suas bestas tentarão falsear as qualidades dos ofícios de Cristo. E ele diz mais: pessoas habituadas à fé são mais dispostas a aceitar questões sobre Deus e sobre o sobrenatural. Por isso, são facilmente enganadas por líderes religiosos. A maioria das manifestações religiosas visíveis que entram na moda advém da besta. Então, cuidado, você que talvez goste de inovações, coisas diferentes. Ah, pastor, é sempre o mesmo culto. Sim, querido. É o mesmo Deus, é o mesmo culto, é a mesma igreja, é o mesmo Senhor. É a mesma e única salvação por intermédio do mesmo e único supremo mediador. Eu quero concluir nosso sermão nesta manhã, voltando a atenção para o capítulo 5 de Apocalipse, versículos de 8 a 14. Veja o que diz a palavra do Senhor. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aqui nós vemos, mais uma vez, Jesus como sacerdote. A figura do Cordeiro e a figura das orações sendo apresentadas a ele para que ele possa apresentar ao Pai. E entoavam, eu acho lindíssimo essa expressão, queridos, entoavam novo cântico. Novo cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Abrir os selos só o Cristo mediador, porque tinha que ser profeta. Executar o livro, falar do livro, anunciar. Por isso ele anunciava a João e João anunciaria em nome dele a igreja. Louvado seja o Senhor. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo, servindo de mediador, rei, expandindo os limites do reino do Pai. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Cristo nos levará, assim, a exercer como igreja seus 3 ofícios. Então, perceba que os 3 ofícios de Cristo, o Supremo Mediador, são agora e devem ser manifestos à sua igreja. Como igreja, nós reinamos com Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Julgar, rei, testemunho, profeta, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sabe o que significa o milênio? O milênio significa que Cristo está agora reinando com seus santos no céu, mas também significa que Cristo está agora reinando com os santos na igreja, a igreja militante, a igreja que está aqui lutando. Louvado seja o Senhor. Então, quando pregamos o Evangelho, manifestamos, enquanto igreja, os 3 ofícios de Cristo. Primeiro, pregando a palavra, ofício profético de Jesus. Segundo, apresentando o sacrifício vicário, ofício sacerdotal de Jesus. Terceiro, apresentando o governo de Cristo, ofício real de Jesus. Essas marcas têm que estar entre nós. Eis a razão do novo cântico, queridos, que continua no versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Esse novo cântico, a partir de então, seria o novo e doxológico louvor que se espalharia por toda a criação. E nós veremos o cumprimento desta profecia. E no versículo 13 ele vai dizer, então, ouvi que toda a criatura que havia no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro: seja
o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Sabe o que acontece nesse momento? Eu imagino o pranto de João dando lugar a um canto profundo e restaurador. Eu imagino o medo de João sucumbindo ante a coragem crescente. Eu imagino que agora o velho apóstolo poderia voltar à terra e encorajar a igreja que padecia grande perseguição. Sua mente estava profundamente saturada pelas visões, sons e cores do céu. Seu coração, pululando de alegria, jubilava na presença do Altíssimo. Então ouça, Jesus é o supremo mediador, ele sempre agiu como profeta revelando a vontade do Pai, sempre agiu como sacerdote intercedendo por nós e assumindo a nossa morte desde a fundação do mundo, sempre agiu como rei, governando o povo de Deus e nos guiando à vida eterna com ele. Meu querido irmão, ouça, Jesus não deixou de agir em tempo algum. Ele continua a exercer tais ofícios de mediador junto ao Pai. Se você tem dúvidas, hoje o sumo profeta, o supremo profeta está se revelando a você. Se você tem medo, hoje o supremo sacerdote intercede por você. Se hoje você está perdido, o supremo rei já te encontrou e está a te conduzir para a vida eterna com amor e graça ao lar preparado por ele. Louvado seja o Senhor. Mas apenas tome cuidado. Tome cuidado. Não se deixe enganar. Se está à sua frente aquele que é perfeito, por quê? Iria seguir o falso e o imperfeito. Por quê? Então, o meu apelo a você nesta manhã, igreja, é: sirva-se dos 3 ofícios de Cristo. Sirva-se. E ao depois, leve esses ofícios a quantas pessoas ainda não conhecem Jesus que você tiver acesso. Esta é a sua função como igreja. Ouça, nos dias de João, o imperador Domiciano se considerava o divinus dominus, o domino Deus, o dominador Deus. Mas ele não passava de mortal. Perseguia a igreja e se apresentava como Deus. Quem se opunha a Domiciano e quem se recusava a adorar a sua imagem, ele perseguia, prendia, espoliava e finalmente matava. Mas eu pergunto para você, onde está Domiciano agora? Onde estão os déspotas da terra? Os tiranos, os dominadores? Onde estão? Mas a igreja continua aqui, viva, militando, louvando, adorando o Senhor e pregando a palavra. A igreja continua pujante a serviço do verdadeiro e único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por mais, queridos irmãos, que nossos tempos sejam difíceis, lembrem-se que o supremo mediador, profeta, sacerdote e rei, Jesus Cristo, estará sempre ao nosso lado. Não foi Ele mesmo quem nos disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua igreja, Senhor. Nós que somos apenas servos, humildes, imperfeitos, inseguros, indecisos. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, o ardil do maligno é tão grande, Senhor, que nós não conseguiremos discernir se o Teu Santo Espírito não nos ajudar. Porque, Senhor, engana-se aqueles que pensam que Ele vai vir com chifres, rabo de ponta de seta, pés de bode. Não. Ele vem disfarçado de anjo de luz. Ele vem para enganar, tentar enganar a igreja, mas o seu trabalho será inútil, porque ele é meia, fracassado do início ao fim. Tu és o supremo mediador, Cristo, tu és o perfeito, o teu número é 7, 3 vezes santo. E nós louvamos a Ti. E pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guarde. Guarda a Tua palavra no nosso coração e nos ensina. E eis aí como oramos, no nome de Jesus.
Amém. Que Deus os abençoe, queridos.